Desaparecimentos misteriosos ao redor do mundo. Durante séculos, histórias sobre encontros estranhos e sumiços inexplicáveis vêm sendo contadas ao redor do globo. Pessoas, navios e até aviões desapareceram misteriosamente durante a noite, como se tivessem evaporado no ar. Embora condições climáticas severas possam explicar alguns desses casos, não se pode ignorar a possibilidade da influência de forças sobrenaturais. Entre as teorias mais intrigantes estão as abduções alienígenas, que continuam a fascinar e assustar, provocando verdadeiro pavor em quem relata tais experiências. Ao falarmos sobre sumiços assustadores, é impossível não citar o Triângulo das Bermudas, conhecido há décadas por ser o cenário de inúmeros relatos de navios que desaparecem sem deixar rastros, aviões que somem dos radares, e viajantes que simplesmente nunca mais são vistos. Outro ponto igualmente enigmático é o Triângulo do Alasca, onde já foram registrados cerca de 16.000 desaparecimentos nas últimas décadas. Mas há uma região ainda mais extensa que o Triângulo do Alasca e com mais relatos de sumiços do que o próprio Triângulo das Bermudas. Trata-se de uma área no Pacífico conhecida como Triângulo do Dragão, próxima ao Japão, e cercada de mistérios que desafiam explicações naturais, o que faz muitos se perguntarem se não há algo além da natureza envolvido, talvez até seres de outro mundo. Os primeiros registros do Triângulo do Dragão. Seja bem-vindo ao curioso mundo, é hora de mergulhar neste mistério. Nas águas profundas da costa sul do Japão, entre Guam e Taiwan, está localizado o enigmático Triângulo Japonês, ou Triângulo do Dragão. Esta região é marcada por eventos inexplicáveis que intrigam cientistas e moradores locais. Luzes estranhas aparecem nos céus com frequência, enquanto navios e aeronaves desaparecem sem deixar pistas. Desde pescadores até pilotos comerciais, muitas testemunhas relatam avistamentos de objetos voadores não identificados, movimentos incomuns no céu e experiências que desafiam a lógica. Alguns atribuem os fenômenos à natureza ainda inexplorada da região, mas outros suspeitam de algo muito mais extraordinário, como a existência de uma base alienígena submersa. O mistério em torno do Triângulo do Dragão remonta ao início do século XVIII, quando textos e ilustrações japonesas começaram a mencionar o encontro com uma embarcação incomum. Disse que dentro desse navio havia uma mulher misteriosa, com traços estranhos e segurando uma caixa que se recusava a entregar. Diversos artistas da época retrataram a embarcação encalhada, com um design fora do comum, destacando-se nas paisagens típicas do Japão. Embora esse caso seja hoje parte do folclore japonês, foi somente a partir de 1858, quando o Japão abriu suas fronteiras após longos anos de isolamento, que marinheiros estrangeiros começaram a notar semelhanças entre esses relatos e fenômenos que também presenciaram no mar. Após a assinatura do Tratado de Harris com os Estados Unidos, o Japão passou a receber mais visitantes internacionais, e o Triângulo do Dragão ganhou fama pelas histórias de navios fantasmas surgindo no oceano. Essas embarcações eram frequentemente encontradas intactas, mas completamente vazias, e algumas até desapareciam diante dos olhos de quem as avistava. Um caso marcante ocorreu em 11 de julho de 1881, quando o então Príncipe George, futuro Rei George V, a bordo do navio de guerra britânico HMS Bachante, avistou o lendário holandês voador brilhando sobre as águas pouco antes do amanhecer, na região mais profunda do Triângulo. Embora os relatos de navios fantasmas tenham diminuído no final do século XX, os sumiços de embarcações e aeronaves continuam acontecendo. Isso mantém viva a teoria de que talvez, nas profundezas do Triângulo do Dragão, haja algo oculto, talvez uma base alienígena secreta. Relatos e teorias modernas sobre o Triângulo do Dragão. A partir do século XX, os relatos de avistamentos de OVNIs e OSIs, objetos submarinos não identificados, no Triângulo do Dragão aumentaram significativamente. Um dos primeiros casos a ganhar fama internacional foi o desaparecimento da famosa aviadora Amelia Earhart, em 2 de julho de 1937. Ela estava prestes a concluir sua volta ao mundo e sobrevoava justamente a região do Triângulo do Dragão quando desapareceu sem deixar vestígios. Apesar de inúmeras buscas e teorias, desde um acidente no mar até a possibilidade de estar isolada em alguma ilha remota, seu destino continua um mistério. Em 18 de março de 1965, o capitão Yasharo Anaba, com 43 anos, relatou um encontro com uma estranha nave em forma de cilindro enquanto sobrevoava o Triângulo. Para evitar uma colisão, ele desviou sua aeronave em um ângulo de 60 graus, a uma velocidade de 500 km por hora. No entanto, o objeto parou de forma abrupta e passou a seguir seu avião.
O capitão descreveu o objeto como tendo cerca de 15 metros de comprimento e emitindo uma intensa luz verde. O mesmo tipo de fenômeno luminoso foi observado em Chennai e Teherã, em 2024. Testemunhas em solo também observaram a mesma nave naquela noite, que foi vista se deslocando em direção a Osaka, ainda dentro da área do Triângulo do Dragão. Já em 1977, a União Soviética deu início a um projeto de pesquisa científica com o objetivo de estudar fenômenos ligados a OSIs e OVNIs na região. Grandes embarcações navais foram enviadas com instruções específicas sobre o que monitorar. Vladimir Azacha, etólogo russo, fazia parte de uma dessas expedições. Em 18 de agosto de 1980, enquanto o navio se dirigia a Okinawa, ele relatou ter visto um objeto metálico cilíndrico emergir do mar e, em seguida, acelerar rumo ao céu em alta velocidade. Ele afirmou que a nave definitivamente não era de origem humana. Apenas 8 meses depois, em 17 de abril de 1981, o navio cargueiro Taoto Maru, com 30 tripulantes, teve um encontro impactante com outro OSO. Durante uma tarde clara, a embarcação foi subitamente sacudida por um impacto vindo das profundezas. Um objeto submarino, medindo cerca de 15 metros, emergiu da água e passou a voar de forma errática ao redor do navio por 15 minutos. Durante esse período, todos os sistemas de comunicação falharam. O capitão afirmou que a embarcação quase virou devido às ondas violentas provocadas pelos movimentos rápidos do objeto. Quando o OSO finalmente retornou à água, a turbulência aumentou. Após o evento, o capitão percebeu que haviam perdido cerca de 15 minutos, mesmo que a experiência parecesse ter durado horas. Na década de 1980, o Kairo Maru, maior navio agrícola do Japão e um dos mais modernos de sua época, testemunhou 2 eventos distintos envolvendo objetos aéreos e submarinos. Em 1984, o ufólogo Mikio Nobu e outros 9 cientistas, que integravam a tripulação de 31 pessoas, relataram ter visto cerca de 24 OVNIs circulando o navio. As luzes misteriosas permaneceram por um tempo no céu antes de se dividirem em 3 grupos e desaparecerem repentinamente. 2 anos depois, em 1986, a mesma embarcação teve outro encontro impressionante. Um objeto em forma de charuto aproximou-se a menos de 30 metros do navio antes de mergulhar no mar. A experiência levantou dúvidas. Será que alienígenas estavam monitorando as embarcações da região? Desde então, o Triângulo do Dragão passou a atrair ainda mais atenção. Em 1989, Charles Berlitz, autor de O Triângulo das Bermudas, lançou o livro O Triângulo do Dragão, onde afirmou que essa região seria ainda mais perigosa que a famosa contraparte no Atlântico. Ao analisar diversos relatórios sobre desaparecimentos de navios e aeronaves, além de avistamentos de OVNIs, Berlitz concluiu que instrumentos de navegação frequentemente falhavam de maneira inexplicável ou forneciam leituras completamente erradas quando os veículos estavam próximos ao triângulo. Ele também apontou que aviões e barcos podiam se desviar drasticamente de suas rotas em poucos segundos, sugerindo possíveis distúrbios no espaço-tempo naquela área. Casos semelhantes aos do Triângulo das Bermudas também foram relatados por pilotos e capitães que notaram seus relógios mudarem de horário sem explicação enquanto os veículos perdiam o rumo. Um exemplo marcante ocorreu no final dos anos 1950, com o radialista e apresentador americano Arthur Godfrey. Ele quase perdeu a vida ao sobrevoar o Triângulo do Dragão. Durante o voo, um OSO emergiu das águas e todos os instrumentos de seu avião pararam de funcionar. Sem bússola ou radar, Godfrey teve que navegar seguindo o sol. Quando os sistemas voltaram ao normal, ele percebeu que havia perdido uma quantidade significativa de tempo, como se os ponteiros dos relógios tivessem girado sozinhos. Relatos recentes e descobertas no Triângulo do Dragão. Os fenômenos estranhos observados sobre o Triângulo do Dragão não são acontecimentos modernos ou recentes, há relatos desses eventos há séculos. No final do século XIII, Kublai Khan, fundador e primeiro imperador da dinastia Yuan, organizou uma enorme expedição marítima para invadir o Japão como parte da expansão do Império Mongol. Ele partiu com aproximadamente 900 navios e um exército de 30.000 soldados. Tudo indicava uma vitória certa. No entanto, ao alcançarem a área hoje conhecida como Triângulo do Dragão, algo inesperado ocorreu, um fenômeno meteorológico extremo. De acordo com os registros históricos da dinastia Yuan, uma tempestade devastadora atingiu a frota, lançando muitos dos navios contra rochedos e destruindo-os. Na manhã seguinte, a maior parte da frota havia desaparecido. Dos 30.000 soldados enviados,
13.500 nunca retornaram. Essa catástrofe marcou uma das maiores derrotas militares do reinado de Kublai Khan. Avançando para tempos mais recentes, em 1990, o editor de uma revista, Masanobu Miyoshi, testemunhou um OVNI perseguindo um avião que sobrevoava o Triângulo do Dragão, a cerca de 50 quilômetros da costa de Tóquio. Segundo seu relato, um jato seguia em uma direção enquanto uma luz branca brilhante o acompanhava de perto. Ele descreveu o movimento do objeto como se estivesse surfando em ondas no céu, viajando a uma velocidade extremamente alta. Em 14 de junho de 1997, o etólogo Junichiro afirmou ter registrado a presença de um disco luminoso flutuando a cerca de 200 metros da Baía de Tóquio. O objeto teria se movido a uma velocidade estimada de 800 km por hora antes de desaparecer rapidamente no céu. Nas últimas décadas, o Japão tem aprimorado constantemente seus protocolos de segurança marítima, em resposta às mudanças ambientais e ao avanço da tecnologia. Hoje, avisos oficiais são emitidos com mais precisão para embarcações que navegam em áreas conhecidas por condições imprevisíveis e correntes perigosas, como o Triângulo do Dragão. A jornada por essa região misteriosa nos mostra o quanto a história e o inexplicável estão entrelaçados. Desde a trágica expedição de Kublai Khan até os avistamentos de OVNIs nos tempos modernos, o Triângulo do Dragão continua a ser um foco de eventos que desafiam nossa compreensão da realidade. Será que realmente estamos sozinhos no universo? Ou estamos dividindo nossos céus e mares com seres de outros mundos? Talvez a resposta esteja escondida nas profundezas do Pacífico. Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para acompanhar as últimas revelações sobre o universo e a exploração espacial. Ative o sino de notificações e continue desbravando o desconhecido conosco.